Agora sim, então, a gente dá início à segunda parte do período da tarde, assistindo o filme, então, de Peito Aberto. Muito bem, a gente está de peito aberto para assistir, né? Vamos dar o início, então, ao fim do dia de hoje com uma mesa interdisciplinar falando sobre dificuldades no aleitamento materno. A gente sabe que do teórico para o prático a distância é muito grande e cabe a nós aproximar essa distância. E de maneira multidisciplinar a gente chega mais rápido, né? Então eu convido para fazer a primeira palestra desse momento a doutora Maria Beatriz Reiner do Nascimento, médica pediatra, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Catarinense de Pediatria, e o tema da sua abordagem vai ser: o bebê quer mamar toda hora, pico de crescimento ou pouco leite? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de dizer da minha satisfação de poder participar, juntamente com a Sociedade Catarinense de Pediatria, da terceira edição desse evento, que já é um grande sucesso. E eu vou começar a minha fala apresentando um caso que deve ser comum na prática de muitos de vocês. A mãe de um bebê de 6 semanas de idade, normal e saudável, e com ganho de peso adequado, reclama que está precisando amamentar seu filho a cada 1 ou 2 horas nos últimos 2 dias. O que você orientaria nesse caso? De acordo com esses autores que pesquisaram, estudaram residentes de pediatria, 27,1% dos residentes de pediatria não acertaram a resposta. Bom, nós precisamos, então, contextualizar para chegar no tema central da palestra. Então, a primeira coisa em relação ao aleitamento materno, qual é a expectativa dos pais e a realidade que eles vivenciam. Então, embora eles tenham conhecimento sobre os benefícios da amamentação, a imensa maioria dos pais sabe das vantagens, eles não conhecem o processo de lactação, o processo normal de lactação. E, especialmente, eles têm falta de clareza em relação à frequência e duração das mamadas, e muitos pais não sabem dos desafios do aleitamento materno. As dificuldades técnicas do manejo,
períodos de desconforto ou dor que essa mulher pode apresentar, e o tempo despendido, que as mães muitas vezes não sabem o trabalho que é cuidar de uma criança pequena. Muitas vezes, alguns comportamentos que são normais do lactente, do recém-nascido, como choro, irritabilidade, permanecer no estado comportamental de alerta, ou ter mamadas muito curtas, muito frequentes, são interpretadas como sinais de baixa ingesta de leite. A preparação no pré-natal, então os cursos de pré-natal, muitas vezes eles só enfatizam os aspectos positivos do aleitamento materno. E não mostram, às vezes, outro lado, as dificuldades que a mãe pode encontrar. Então, sempre vendo o aleitamento como uma experiência simples e natural, e que, na verdade, a gente sabe que o aleitamento ele é socioculturalmente determinado também. Então, poucas mães são preparadas para a realidade de cuidar de um bebê e da amamentação. Mas o que é o normal no aleitamento exclusivo de um bebê entre 1 e 6 meses de vida? Pesquisadores australianos, eles avaliaram então bebês de 1 a 6 meses, e o que eles observaram? Que a frequência de mamada pode variar de 4 a 13 vezes por dia. Que a duração de mamadas varia de 12 a 67 minutos. Que a remoção de leite a cada mamada varia de 54 a 234 ml a cada mamada. Em relação a mamar 1 ou 2 mamas, 30% dos bebês mama sempre uma mama só. 13% mama nas 2 e 57% varia, às vezes uma mama, às vezes 2 mamas na mesma mamada. As mamadas noturnas são muito frequentes, 64% dos bebês continuam mamando durante a madrugada. O volume total retirado, em torno de 478 a 1.356 ml, e meninos mamam mais que as meninas. Com o passar do tempo, entre 3 e 6 meses, aumenta a eficiência da mamada. O bebê fica mais eficiente, ele está mais maduro, então as mamadas são mais rápidas e mais espaçadas muitas vezes. Mas como nesse período eles crescem menos e não têm, e têm uma menor taxa metabólica, eles não precisam de mais leite, como há de se supor. E por que a percepção de baixa produção de leite é tão comum, né? Então, a gente sabe que a mãe achar que tem pouco leite é uma causa frequente de desmame. Elas também levam essas mulheres a procurarem ajuda no aleitamento materno e, infelizmente, é um motivo importante para a introdução da fórmula infantil. E o que a gente sabe? Que, muitas vezes, essa falta, a sensação de pouco leite, ela mais decorre de falta de aconselhamento e apoio ou erro do manejo do aleitamento do que de real falta de produção de leite. E por que a mãe acha que o bebê não fica satisfeito após a mamada? Bom, primeiro, ela pode ter falta de conhecimento sobre a necessidade de alimentar desse recém-nascido, ou, muitas vezes, falta de confiança na sua habilidade de produzir o leite. E isso acontece por quê? Porque ela tem preocupação com o ganho de peso, mas uma razão importante é a introdução de fórmula já na maternidade, que isso acaba fazendo com que ela não fique confiante na sua capacidade de produzir leite. A volta ao trabalho também é um outro agravante, e os famosos picos de crescimento. Mas, para falar em picos de crescimento, a gente precisa saber o que é normal. Então, o crescimento humano normal, ele é pulsátil. A infância é o período de maior crescimento e desenvolvimento físico, e isso acontece de forma mais intensa nos primeiros 6 meses de vida. E o que a gente observa? Que períodos de crescimento mais rápido, que são chamados de picos ou surtos de crescimento, eles são intercalados, então, por períodos de crescimento não mensurável. E o que seriam os picos de crescimento? Seriam períodos transitórios, onde o bebê começa a querer mamar com mais frequência e por mais tempo. De acordo com a literatura, essa é uma noção que foi desenvolvida durante o período em que o aleitamento em horário fixo era indicado, e não no aleitamento em livre demanda, como nós indicamos hoje.
Apesar de não existir evidência científica mostrando que o crescimento estaria relacionado a essa maior necessidade do bebê mamar, esse termo ele é muito utilizado em vários artigos de educação médica, é recomendado em sociedades, né? Então a gente vê em muitos artigos na literatura há quase 20 anos. Os surtos de crescimento, então, eles podem ocorrer em qualquer momento, mas eles são mais comuns em torno de 2 a 3 semanas, 6 semanas e 3 meses. E o que a gente precisa ensinar para os pais? Então, eles precisam aprender quais são os sinais de que o bebê está pronto para mamar. Então, se o bebê começa a apresentar movimentos e ruídos de sucção, movimentos mão-boca, começa a mexer os olhinhos, começa a resmungar, vocalizar suavemente, suspiro, inquietação, esse é o momento certo de colocar o bebê para mamar. A gente não deve esperar pelo choro, que é um sinal tardio de fome e que vai interferir com o aleitamento efetivo. O que mais? Eles precisam observar o recém-nascido para a transferência adequada de leite. Então, a mudança no padrão de sucção-deglutição. O bebê começa a sugar mais rápido, depois faz sucção mais lenta na hora que vem maior quantidade de leite. E um ponto importante é ouvir a deglutição. Ensinar a mãe a perceber. A deglutição audível seria extremamente importante para essa transferência de leite. O bebê tem mãos e braços relaxados, boca úmida e parece satisfeito após a mamada. Outra coisa importante, apresentar 3 ou mais evacuações diárias no 3º dia e, pelo menos, a partir daí, 3 a 4 evacuações por dia no 1º mês. Apresentar 3 ou mais micções diárias no 3º dia de vida e, a partir daí, pelo menos 6 ou 8 micções por dia. E ganhar peso adequadamente, 20 a 30 gramas no 1º trimestre. A gente pode também ensinar a mãe quais são os sinais de que ela está produzindo leite e que esse leite está sendo transferido de forma adequada também. Então, ela pode ter sensação de pinicar, sede, contrações uterinas, o gotejamento de leite na mama contralateral, que seriam sinais da liberação da ocitocina. A sensação de relaxamento ou tontura, um efeito da prolactina. O aspecto do mamilo deve ser o mesmo antes e depois da mamada, e ela vai perceber que a mama fica mais macia depois que o bebê mamou. Tá? Então, isso é um aspecto importante. Lembrar que os bebês são distraídos por luzes e ruídos muito facilmente. Então, muitas vezes, eles precisam de ajuda para se concentrar na alimentação. Então, o que os pais têm que fazer? Uma abordagem mais calma, mais gentil, balançando, acariciando. Às vezes, até o enrolamento pode ajudar em algumas situações. Escolher um ambiente mais tranquilo, né, para facilitar essa mamada. Seguir o ritmo do bebê. Então, se o bebê quer mamar com mais frequência, pode mamar tranquilamente a hora que o bebê quiser, oferecer várias vezes ao dia, né? E com as mamadas mais frequentes, e especialmente alternar a mama na mesma mamada, sempre oferecer as 2 mamas na mesma mamada, isso vai fazer com que aumente a produção de leite. Um outro aspecto interessante, que já tem na literatura publicação sobre isso, que o uso de calor. Então, compressas quentes, até 40 graus, durante 20 minutos, estão relacionadas a um aumento significativo na produção de leite humano. Então, isso pode ser utilizado também para que essa mãe aumente a sua produção de leite nesse período. Bom, voltando ao caso. A mãe de um bebê de 6 semanas de idade, normal, saudável, com ganho de peso adequado, reclama que está precisando amamentar seu filho a cada 1 ou 2 horas nos últimos 2 dias. O que você orientaria nesse caso? Aleitamento materno mais frequente, as 2 mamas na mesma mamada, calor local para aumentar a produção de leite. Ensinar para essa mãe técnicas da extração de leite. Então, ela pode fazer a extração manual ou a extração mecânica. E o mais importante,
evitar a introdução da fórmula infantil. Porque o que acontece? É nesse momento que se introduz a fórmula e isso vai interferir com a produção de leite, porque o bebê não vai mamar tão frequentemente, e por isso a gente esperar, né, dar as orientações para a mãe e não já iniciar de cara a fórmula infantil. A amamentação não precisa ser retratada como o melhor, mas como a norma biológica, pois ela não deve ser vista como uma opção de vida, e sim como uma questão fundamental de saúde. E como já foi colocado antes, eu acho que a Tatiana que falou isso, se um maior número de mulheres estiverem amamentando, nós teremos maior número de mulheres sendo doadoras de leite e que os prematuros tanto precisam desse leite. E eu não poderia, então, deixar de também fazer uma propaganda, convidá-los para participar do 4º Simpósio de Banco de Leite Humano, que vai acontecer durante a 10ª Jornada de Perinatologia, em agosto, na cidade de Joinville. Obrigada. Agradecemos muito, então, a doutora Maria Beatriz pela sua explanação e convidamos agora, então, Sônia da Silva, enfermeira obstetra, especialista em amamentação, coordenadora do programa Baby da Quali-Rede a nível nacional, com o tema Problemas na mama durante a amamentação. Quais são e o que fazer? A gente já justifica também a ausência da fonoaudióloga doutora Luciana por problemas de saúde, ela estaria compondo a nossa mesa nesse momento, mas não pôde estar presente hoje. Por conta disso, no final, então, a gente vai abrir também para 10 a 15 minutos de discussão antes do depoimento da Camille. Uma boa tarde a todos. Tomaram café? Não parece. Uma boa tarde a todos. Quero dizer para vocês que é um prazer e uma alegria muito grande estar aqui, quase 6 horas da tarde, né? Estamos aqui desde as 8 da manhã. Eu sou enfermeira e o meu foco é a amamentação. E dizer para vocês, pediatra, e para vocês, enfermeiras, que eu amo muito essa área. Gosto bastante e vou compartilhar um pouquinho da minha experiência prática e do embasamento teórico. Vou trazer algumas fotos do dia a dia aqui, da experiência com as mães. Falando do quê? Do lado difícil, né? Que tem bastante peso no lado da amamentação, que muitas vezes a gente não fala e que quando a gente faz um curso preparatório para a amamentação, a gente fala com cuidado, a gente mostra, não mostra essas fotos que eu vou mostrar aqui, é óbvio, mas faz uma alerta e diz para essa mãe, procure o atendimento profissional, traz o pai junto ou um familiar junto, para que ele se atente e não venham aí os julgamentos, tá? Eu tenho aqui como passar? A mama de uma mulher, ela passa por 4 fases de desenvolvimento. A primeira a se desenvolver é a glândula mamária lá na vida intrauterina. A segunda é aquela que preocupa, é aquela que a menina vira adolescente. Quem tem filho adolescente sabe, né? O primeiro sutiã. A terceira é na gestação. E a quarta, para a mãe de primeira viagem, é novidade, né? Por quê? Porque ela teve esse bebezinho, os hormônios que seguravam o bebezinho e que seguravam também esse leite materno aqui, eles têm uma queda. E aí, por bênção da natureza, né, por conta da fisiologia, se vai sobrepor aí a prolactina e a ocitocina, fazendo com que essa mama amadureça pela 4ª vez. Pensei que tinha alguém que tinha falado alguma coisa. Fazendo com que essa mama amadureça. O cérebro ele vai entender que esse bebezinho nasceu lá pelo 3º ou 4º dia, diante dos estímulos que o bebê vai fazendo para ela amamentar, para ela ir amamentando, né? Aqui estão os alvéolos, né? Os ductos, a areola, que tem aqui os saquinhos de leite, e o mamilo, que necessariamente não precisa ser protuso.
Ele pode ser plano também. Isso não impede a amamentação. Nesse 3º ou 4º dia, é comum haver uma vasodilatação, uma congestão, tá? É o cérebro dizendo, precisa secretar leite materno aqui. A pele dessa mãe, ela vai ficar mais distendida, vai ficar mais brilhosa. E a areola, ela vai ficar mais tensa. Nem sempre os bebezinhos já despertam para a vida e já tem esse estímulo para mamar, né? E às vezes eles voltam lá para a vida intrauterina mesmo, o pediatra está avaliando eles ali na maternidade e vai acompanhando. Mas o que acontece? Mama não é feita para ser reservatório de leite, né, doutor Cecim? Para que serve a mama? Para secretar o leite enquanto o bebê vai mamando, vai descendo, e ele tem que ser o quê? Drenado, ele tem que ir para a boquinha do bebê. Por quê? Se ele parar aqui, o que vai acontecer? Alguém me ajuda? Pode? O que vai acontecer? Esse leite vai se tornar mais viscoso, né? E aí vem o problema de uma inflamação. Quando essa mãe está com essa pojadura, é comum, tá? Essa parte dos alvéolos aqui ficar mais endurecida. Ela vai relatar para vocês que parece umas bolinhas, umas pedras, assim, elas ficam bastante preocupadas. A gente orienta elas a quê? Aí, estimulando esse bebê a mamar. Se o bebê não consegue mamar, ensinamos ela a fazer uma ordenha manual, de leve, né? Para que esse leite vá sendo drenadinho, deixe o bebezinho ali pertinho. Qualquer lambidinha que o bebê dá ali, naquele leite, naquele colostro, que é dourado, né? Porque tem tudo dentro dele, já é benefício para o bebê. Tem bebês que às vezes têm hipoglicemia e nas lambidinhas que ele dá ali, a cada 1 hora, a cada 1h30, já vai melhorando, tá? Isso é fisiológico, tá bom? Eu já vou falar do patológico mais lá na frente. Se o bebê não, se a mãe está com a mama endurecida, com essa parte aqui do saquinho do leite, cheia de leite, até por mínimo, né, que seja, porque ela está vasodilatada, o bebê vai botar a boquinha aqui com a mama achatada, o que vai acontecer? O bebê nasce semi-pronto, bebê aprende, né? Bebê desenvolve a região orofacial mamando. Imagina oferecer uma areola achatada e dura para ele pegar ali. Vai ser o primeiro início de... Hoje, a doutora Keiko falou aqui. Lembra da lixinha? Ele vai botar a linguinha ali, na frente do bico, do seio, do mamilo, naquela terminação nervosa, e vai começar a fazer uma escoriaçãozinha. Vai começar a arranhar. Vai ficar que nem um joelho ralado. Alguém já teve joelho ralado aqui? Dói? Dói ou não dói? Dói muito. É assim que as mães referem a dor no bico do seio. Imagina o bebê ter que mamar ali a cada hora. Tá? É nisso que a gente tem que cuidar. Isso acontece muito também quando a mãe está ali numa recuperação de parto pós-cesariana. Ela tem que ficar deitada, né? Por quê? Porque tem a recomendação de ela não ter cefaleia pós-RAC, ela tem que respeitar ali aquelas normas. E aí é a hora de nós, profissionais de saúde, o pediatra, o anestesista, a enfermeira, até o pessoal da enfermagem que está ali, se atentar a essa mãe. Ela precisa mais do que nunca de auxílio para não começar a machucar também. Aí não é só da apojadura, é da pega, da forma não habilidosa que o bebê está ali no colo dela. O que eu faria? O que eu fazia muito na sala de recuperação? Eu trazia o pai. Naquele momento ali, eu já ensinava o pai a ficar com aquela mãe, porque eu tinha que cuidar de outra que chegava. E eu ensinava, ele não ia e fazia. Não adianta, a gente tem que fazer a primeira vez, a segunda vez. E a gente não pode sair perto de uma mãe enquanto ela não aprendeu a fazer a pega. Doutor Moisés falou hoje aqui. Não adianta nada, não adianta pomada, não adianta luz, não adianta antibiótico, não adianta nada. Se não acertar a pega, o bebê vai machucar de novo, tá? Então, esse é um fator principal para começar
o primeiro movimento de um machucado. Aqui foi uma mãe que tinha uma mama grande, tá? Essa mama que está maior aqui, e ela já estava com fissura ao redor e tentando dar mamar para o bebê nessa mama aqui. A gente pega muitos casos assim. Vocês já imaginaram dizer para uma mãe que o bebê tem que mamar em toda a areola nessa mama aqui? A gente fala, nós falamos ou não falamos às vezes para as mães? Tem que abocanhar, tem que pegar toda a areola. A gente chega perto dela e ela diz assim, Soninha, mas como é que ele vai pegar toda a areola? A boquinha bem pequenininha, né? Aqui começou com o início de fissura, tá? Foi cicatrizando e depois evoluiu para uma vermelhidão. E ela sentia sempre isso no final da mamada, quando ela ia amamentar, depois foi irradiando para a mama. Eu trabalhava num consultório de amamentação, que eu fundei aqui em Florianópolis, ele tem até hoje, e paralelo a ele tinha um laboratório de exames, tá? Inclusive a paciente era até dermatologista. Nós coletamos secreção de leite materno para realmente avaliar se era cândida, se era candidíase. E realmente deu que era a candidíase. E aí ela recebeu toda a orientação necessária para estar curando aqui. Como enfermeira, jamais, isso serve para todas as colegas aqui, né? Enfermeiras, jamais eu posso, né, prescrever qualquer tipo de medicação tópica e oral. Né? A gente tem que encaminhar um caso desse para o médico. Veio o resultado, para quem que ela foi? Para o médico tratar. Tá? E amamentar com candidíase, tem mães que ficam 3, 4 meses amamentando com muita dor. Elas sofrem muito. Então, tem que encaminhar ela para tratamento médico. Tá? É bem sofrido. E pode ter contaminação cruzada. Bebê-mãe, mãe-bebê e assim vai. Os cuidados que tem que ter aí. Lá na maternidade, a primeira vez que vocês forem ensinar ela a dar mamar, orientar a família em relação aos cuidados com o bebê. Chegou um visitante, vai lá e bota a mão na mão do bebê, o bebê bota a mãozinha na boca. O bebê vai mamar. A mãe está amamentando com o celular na mão. Ela não lava a mão antes de dar mamar. Qual é o cuidado de higiene que tem que ter com a mama? Tem que lavar a mama sempre antes de amamentar? Não. Lavar mão sempre antes de amamentar, ou passar o álcool gel, tá? E pedir para as visitas tomar esse cuidado com o bebê. O bebê é muito vulnerável ainda, né? Para evitar esse tipo de infecção por fungo. Depois eu vou falar de outras infecções. Essa mãe aqui, ó, eu peguei, tá? Mama quente, vermelha, com esse machucado e dando mamar. O que aconteceu ali? Massageei, drenei o leite que tinha ali. Sabe o que saiu durante a ordenha? Não ainda. Pus não necessariamente. Um leite viscoso, pastoso. Quando ela viu sair na bombinha, ela se assustou. Então a gente drenou. Aquele leite, se ele ficasse mais tempo parado ali, ele podia evoluir daí sim para uma mastite, para uma infecção maior. Né? O que acontecia? O bebê não consegue mamar numa mama assim. Não consegue. É difícil. E se ela continuar, é uma porta de entrada para uma infecção maior. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a pega. E esse cuidado, gente, é lá na porta de entrada. É lá na unidade de saúde. Está a Márcia aqui, né? Que trabalha em unidade de saúde. A Thaís. É lá na unidade de saúde. Uma enfermeira, um pediatra, um médico de família, eles têm muito poder em relação a isso. Eles podem, sim, colaborar com o aumento da incidência do aleitamento materno. Nós temos que trabalhar juntos, pediatra com enfermeira, né, doutor Cicim? Enfermeira com pediatra, com fono, todo mundo tem que trabalhar junto. Quando chega para mim no consultório, uma mãe que o pediatra, ele deu ali a fórmula, eu jamais vou criticar o pediatra. Não vou criticar. Eu ligo para o pediatra. E falo, conversei com uma cliente sua, a fulana, não é assim, doutor Cecim? E aí, eu estipulei essa técnica aqui para ela.
ela vai pesar o bebê na quinta-feira, tá, doutor Cecim? Ou qualquer outro pediatra aqui da cidade. O que acontece? O pediatra ganhou peso, né, doutora Rosa Maria? O bebê ganhou peso, e ela diz, Soninha, será que eu preciso voltar no pediatra? Liga lá, avisa a secretária dele e fala para ele, ver qual é a orientação dele. Ele bate palmas, ele conhece a Soninha, e a outra mãe, ele vai dizer assim, ó, fala com a enfermeira Soninha. É mais bonito assim, né? E se eu sei que ele apoia a amamentação, eu vou dizer, esse pediatra é legal. Nem conheço às vezes e estou indicando. E às vezes ele nem me conhece e está indicando. A gente tem que trabalhar assim, sem informação cruzada. Na amamentação, eu falei hoje de manhã, né, dei entrevista aqui para a Record, eu falei, a amamentação é científico, tem que estudar. Sabe quando que eu descobri isso? Eu tinha 12 anos de idade quando eu comecei a trabalhar com mãe. E eu via isso aqui. Eu via muita gente falando muita coisa. Até casca de banana mandando botar aí. Até casca de mamão colocando aí. Soninha. É verdade, gente. Eu via muita coisa, eu via muita mãe chorando, eu via muita mãe sozinha, eu via muita mãe indo para uma depressão pós-parto. Eu disse, espera aí, essa vai ser a área que eu vou escolher para mim. E eu escolhi para mim. E eu digo para vocês que quase todos os anos tem novidade, né, doutor Marcos? O leite materno é uma bênção. Quase todos os anos tem novidade. E a gente tem que ajudar a mãe que não consegue amamentar também. Porque senão isso vai ficar dentro dela e ela vai levar essa culpa para o resto da vida. Porque nem toda mãe consegue amamentar. E a gente precisa ajudá-las a entender esse processo. E tentar, e respeitá-la. Então está aqui, ó. Esse aqui, ó, já estava mais inflamado. Esses dois, esse de baixo precisou de antibiótico. O de cima, o obstetra, eu já liguei para ele, já encaminhou, não precisou de antibiótico. Se evoluir aqui, se a gente não abordar essa mãe, não ajudá-la, o que vai acontecer? Uma infecção mais severa. Tá? Soninha. Já deu tempo? Deu tempo. Só posso concluir aqui? Sim. Ó, mastite, né? A mastite, ela pode levar até um abscesso, né? Então, essa infecção, ela pode acelerar, ela pode acentuar devido a uma mastite maltratada, ou ela nem perceber, porque ela às vezes nem percebe, e ela acaba tendo que fazer punção, drenar. Tem a galactocele também. A galactocele é quando os ductos, eles criam vesículas d'água, e aí o médico tem que ir lá fazer uma ultrassom e acabar fazendo uma punção. Tá? Então, são alguns assim, né, que a gente está descrevendo aqui. Existe também, ó, aqui, ó, o ducto entupido, que é esse bloqueio de ductos. Tá? Muita gente pergunta, o que é esse pontinho branco? Muitas vezes, tá, avaliando assim, é um ducto, assim, como está aqui, ó, entupido. Vocês sabiam que um ducto mamário, ele pode fazer êxtase, ele pode coagular ali com a pressão que a gente faz num ducto? Pode acontecer isso, às vezes dele empedrar, porque a gente está fazendo muita pressão. Existem machucados de mamas também, de uma má técnica, de uma má ordenha. Eu já peguei machucados de mama, machucados que teve que tratar com a profissional ordenhando e machucando com a própria mão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, tá? E com a bombinha também. Então, a bombinha, ela tem que ser indicada de forma coerente e uma bombinha boa, tá bom? Tem muito mais coisa para fazer. Seria uma aula de 4 horas aqui, né? Quem sabe numa outra oportunidade, no Agosto Dourado, né, doutor Cecim? Quem sabe a gente marca uma capacitação aí e a gente vê isso mais a fundo. Aqui, né, é a frase que eu gosto de usar. É uma frase que o doutor Marcos usa. Eu gosto bastante do seu site, sempre estou lendo lá. Gosto bastante do conceito, da sua experiência. Sigo suas recomendações. Educar a sociedade sobre aleitamento materno pode aumentar a consciência pública a respeito dos benefícios do leite humano, criando uma atmosfera positiva em favor da amamentação e beneficiando as mulheres para que tomem uma decisão consciente a respeito da nutrição de seus filhos. Dr. Luciano Borges, ele é pediatra.
Que assim seja, que vocês possam sair daqui motivados e com um ótimo aprendizado. Uma boa noite para vocês e um bom fim de congresso. Agradecemos muito a enfermeira Soninha e convidamos agora, então, para a sua última fala, a doutora Marinês Terezinha Reimnes. Ela é cirurgiã dentista, mestre em odontopediatria, coordenadora da saúde bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis e tem formação em aconselhamento em aleitamento materno pelo Ministério da Saúde. O tema da sua fala, então, é condições odontológicas que dificultam a amamentação. A gente já tem entre nós também a Camille Reis e depois ela vai estar fazendo a sua fala. Então, aproveite os últimos momentos dessa tarde tão rica. 15 minutos, tá? Esse é para frente? Não, para frente, para trás, né? Aqui? E esse é de... Tá, põe de novo. Okay. 15 minutos, tá? Eu te ajudo aqui, quando faltar 5 eu te aviso. Tá bom. Boa noite, então, a todos. Que já está anoitecendo, né? Boa tarde, boa noite a todos. Eu queria agradecer a organização, então, do Congresso pelo convite. É sempre bom estar aqui, né? Conversar com vocês e trazer uma visão do cirurgião dentista sobre essa questão do aleitamento materno. Eu já trabalho com isso há bastante tempo, eu acho que desde 1990, acho que não vou nem contar para vocês não fazerem muita conta. Mas o meu primeiro contato foi naqueles cursos de aleitamento materno, né, de manejo de aleitamento materno para a questão da maternidade amiga da criança. E de lá para cá, então, eu continuei, fiz o curso de aconselhamento do Ministério das 80 horas para atuar e sempre tenho atuado com isso. Quando a Prefeitura de Florianópolis fez o Capital Criança, a gente estava junto, a gente escreveu junto o capítulo da odontologia do Capital Criança, onde a gente tem atendimentos odontológicos para as grávidas, né, para as gestantes e para os bebês, para desde o início da vida a gente dar as orientações sobre saúde bucal, que são também importantes relacionadas ao aleitamento materno. Deixa eu me achar com isso. Tá. Então, quando a gente fala de problemas odontológicos, né, que foi a encomenda da mesa sobre que podem interferir no aleitamento materno. Então, eu listei aqui alguns. Aí o que eu fiz? Desculpa. Algumas questões que a gente acha na literatura que são natais ou perinatais, que são congênitos e que podem, bem no bebezinho pequenininho, estar interferindo, que são todos esses primeiros, então, que a gente colocou. Os nódulos de Bohm, as pérolas de Epstein, os cistos, que esses são também cistos de lâmina dentária, dentes neonatais e natais, que realmente podem interferir bastante no aleitamento materno, a anquiloglossia, a fissura lábio-palatal e, depois do nascimento, a questão dos hábitos bucais deletérios, que vão interferir bastante no aleitamento materno. As alterações de desenvolvimento mais frequentes, então, encontradas nos bebês são os dentes neonatais e natais. Então, os nódulos, como eu já coloquei. Isso está numa publicação do Luiz Walter de Londrina, que ele fala bastante bem sobre isso. Então, nódulos de Bohm são essas manchinhas brancas, esses cistozinhos brancos, que vão estar presentes em bebezinhos, mas eles são benignos, eles normalmente não têm representação nenhuma, e na maior parte dos casos eles desaparecem espontaneamente após 1 a 2 semanas de vida. Mas isso assusta as mães, e isso, de repente, pode interferir nessa questão do aleitamento, porque se eles fossem bem durinhos, como é o normal dos cistos serem, isso pode interferir alguma coisa na boquinha do bebê, ele se sentir incomodado e a mãe também. Então, a gente precisa conhecer minimamente para poder orientar. As pérolas de Epstein são também cistos de desenvolvimento. A diferença com os nódulos de Bohm é que eles estão localizados dentro da boca. Esse aqui não é apontador? De baixo, atrás. Não consigo me achar, é muito tecnológico isso. Fácil, eu que não estava vendo.
As pérolas estão localizadas normalmente na rafe mediana do palato duro da criança, e aí ela tem um nome só diferente. Novamente, os cistos e lâmina dentária. As pérolas e os nódulos são tipos de cistos também. Dentes neonatais e natais são, então, dentes realmente da criança, que quando ela nasce já estão ali na boquinha, ou eles aparecem até 30 dias de vida. Normalmente são dentes da dentição decídua, né? Então 90% dos dentes neonatais e natais fazem parte da dentição decídua. Então, preferencialmente, a gente tem que tentar não tirar eles do bebê, porque depois eles vão fazer falta. E 10% são supranumerários. Dentes supranumerários são aqueles além do número normal de dentes que a criança vai ter. As crianças têm 20 dentes de leite, os supranumerários vão ser além desses 20. Normalmente são dentes incisivos centrais, a incidência de 85%, na frente e embaixo, né, os 2 dentinhos incisivos centrais inferiores. Seguido, então, dos centrais superiores com a incidência de 11%, caninos e molares inferiores 3% e os caninos e molares superiores só 1% dos casos. O que a gente vai fazer com esses dentes? A gente vai ter que avaliar o grau de mobilidade dele de implantação, se ele está firme ou não. A gente vai ter que avaliar se eles estão causando problemas na sucção e interferindo com a amamentação do bebê. E se eles estiverem fazendo lesão traumática na mãe ou no bebê, aí a gente vai ter que pensar na possibilidade de extrair. Mas a gente vai ter que alertar muito essa mãe de que se for um dente da série normal e eu extrair, aquele dentinho nunca mais vai nascer. Só vai nascer depois do permanente, que é por volta dos 6 anos. Então, a criança vai ficar com defeito ali e isso vai ter consequências no futuro. Então, isso é bastante sério, eu preciso olhar bastante. Aqui tem algumas fotinhos, né, dos dentinhos neonatais e natais. A anquiloglossia é quando o freio lingual ele está inserido muito perto da ponta da língua, digamos assim. Né? O freio lingual ele é um tecido fibroso, conjuntivo, cheio de fibras colágenas, e ele tem um ponto legal para inserir, para ter mobilidade na língua. A anquiloglossia acentuada é uma condição relativamente rara, tem sido estimada como ocorrendo de 2 ou 3 em cada 10 mil pessoas. Então, ele não é muito comum, mas ele tem incomodado, e hoje ele está em foco com a questão do teste da linguinha, né? Porque realmente ele pode realmente interferir no aleitamento materno. Houve uma lei instituindo a obrigatoriedade do teste da linguinha para tentar detectar isso e diminuir os problemas que ele causa na amamentação. Então, aqui a gente tem o freio, o profissional está fazendo manobra com a língua para evidenciar o freio. Aqui é a hora da cirurgia, com uma tentacânula, a gente isola a língua. Com uma tesoura cirúrgica, a gente faz um cortezinho nesse tecido fibroso. E aqui está o freio removido, uma cirurgia simples, rápida de um bebê. Normalmente o bebê vai chorar e espernear um pouquinho, mas a gente anestesia. E depois a gente põe no peito, ele sai mamando e fica tudo bem. Né? Normalmente, quando a gente faz bebês bem pequenininhos, é muito rápida essa recuperação e libera mesmo a língua para a amamentação. Então, isso é bem importante, esse diagnóstico. A gente precisa olhar a boquinha do bebê e a gente já tem, então, isso instituído. Fissura lábio-palatina é bem sério, né, gente? Acho que é o último que eu vou falar, mas eu acho que é bem interessante a gente falar, porque é uma questão bastante que incomoda, né, que atrapalha a questão do aleitamento materno, entre outras questões que a criança vai ter realmente, vai ter que ter acompanhamento para o resto da vida. Ela tem a diferenciação entre, né, ela pode ser uma fissura pré-forame, pós-forame, que é o forame interincisivo, e transforame. A criança normal, ela não vai ter nada. Quando ela tem a fissura de um lado, dos 2 lados, essa classificação a maioria de vocês já conhece, é só mais para ilustrar. E aqui alguns casos, né, são fotos de internet, de bebezinhos. Isso aqui realmente interfere no aleitamento materno. Tá? E precisa realmente de muito apoio para essa família, porque independente de ela estar no peito materno ou na mamadeira, essa criança vai ter bastante dificuldade. A
a gente precisa ter bastante paciência, bastante condição para ajudar essa família na alimentação desse bebê. Ele desnutre muito facilmente, né? Porque no mamar isso retorna, ele pode aspirar, tem várias implicações. Eu estou correndo um pouquinho, gente, por causa do tempo. Mais um bebezinho com uma fenda. E a gente tem autores que dizem que essas lesões não excluem o aleitamento materno, a gente vê isso na prática, tá? E relato que esse aleitamento é mais satisfatório em crianças com fissura menos complexas. Entretanto, outros autores mostram que, de forma geral, o aleitamento materno não é impedido por conta das fissuras labiopalatais, eu só preciso corrigir o posicionamento para a mamada. Esse bebê não pode ficar deitado, ele vai ter que ficar mais sentadinho, porque senão ele pode se afogar, né? Ele pode aspirar mais facilmente. Então, a gente precisa ter isso. E, normalmente, quando ele está amamentado, é mais valioso para ele, por conta do valor nutricional do leite, o desenvolvimento dos músculos da face, da sucção, e favorece a relação mãe-filho. Ele já tem problemas sérios, né, por conta da fenda, e se ele não for aleitado, ele vai ter mais problema ainda, porque daí aquele desenvolvimento da face que ele poderia ter, ele não teve, ele vai ter problemas aumentados. E os hábitos bucais deletérios. A gente precisa ter um bebezinho que mame para que ele tenha todas essas estruturas bem desenvolvidas, e a gente sabe que a questão da sucção, né, de bicos, chupetas, mamadeira, dedo, fralda, seja lá o que for, ela interfere na manutenção ou no estabelecimento do aleitamento materno, e ele vai ter muitos problemas com todas essas questões. E aí eu trago alguns estudos sobre essa questão dos hábitos e do aleitamento, né? Então, houve uma associação significativa do abandono do aleitamento materno exclusivo pelo uso de chupetas, nesse estudo de Raven, e ele concluiu que o uso da chupeta foi fator de risco para a manutenção do aleitamento. A gente tem os estudos do Victoria, quase acabando, que também trazem isso para a gente, né? Aqui também é um outro estudo que fala para a gente sobre a presença desses questões dos nódulos e das alterações bucais que os recém-nascidos podem ter, a gente já conversou, só mais para ilustrar. Esse aqui também mostra para a gente que a amamentação por período de tempo prolongado em livre demanda está associada a menor prevalência de hábitos de sucção e que esses hábitos não nutritivos podem ocasionar o desmame. Então, se ela não tiver hábitos bucais deletérios, ela tem a possibilidade de não ter esse desmame precoce e ter um desenvolvimento melhor. Normalmente, as mamadeiras e chupetas, elas causam problemas oclusais, que depois vão dar muito trabalho para o ortodontista corrigir, né? Que são as mordidas abertas anteriores e as mordidas cruzadas posteriores. Nesse estudo do Moimas, ele diz que o aleitamento materno, além de inúmeras vantagens, exerce papel preventivo na aquisição de hábitos de sucção não nutritivos e na prevenção, né, na prevalência daquelas oclusopatias. Esse estudo de Drogamassi, ele diz também que em crianças pequenas com histórias de amamentação subótima apresentam maior prevalência de má oclusão. Essas crianças têm um risco aumentado de desenvolver relação canina, classe 2, é uma classificação que só ortodontista entende, e a mordida cruzada e a mordida aberta. Esse estudo de Masuya diz que a prevalência da má oclusão na dentição decídua foi elevada, né, com as crianças que ele examinou. Diagnóstico precoce e medidas preventivas podem impedir ou interceptar o estabelecimento de má oclusão ainda na dentição decídua. Outros efeitos dos bicos e das chupetas é o aumento das otite médias e agudas recorrentes. A gente tem um trabalho do Lubiana Neto, que traz isso para a gente também, entre vários outros. Então, realmente, a gente precisa prevenir isso e melhorar, né, essa condição de saúde da criança. Aqui estão as bibliografias que a gente consultou. Era isso, muito obrigada aí pela atenção. Desculpa correr tanto. A gente agradece muito aos palestrantes, a doutora Maria Beatriz, a Soninha, a doutora Marinês. E não é fácil para a gente que está aqui ter que mostrar a plaquinha, vendo um tema tão relevante, sabendo que tem tanta coisa ainda para ser compartilhada de conhecimento.
Por nós estarmos no teto do horário do encerramento, a gente não vai fazer uma mesa agora aberta, mas os palestrantes se colocaram à disposição para tirar alguma dúvida no particular. E a gente vai, então, encerrar esse momento da tarde com o depoimento da jornalista e mãe Camille Reis, nossa conhecida aqui na Grande Florianópolis, já esteve conosco no ano passado também, e mais uma vez nos dá a alegria da sua presença, compartilhando um pouquinho da parte prática, né, do outro lado. Muito maravilhoso ter você aqui com a gente, Camille. Olá, boa tarde a todas e a todos. Temos também alguns representantes masculinos aqui que eu já vi. Hoje eu estou aqui como mãe, né? Eu sou jornalista, algumas pessoas já me conhecem, né, do jornalismo, mas estou aqui como mãe. Fico muito feliz em participar mais uma vez, dando um depoimento, porque se tem uma coisa que eu me orgulho, além dos meus filhos, do sucesso que eu tive na amamentação. E não foi fácil. Quem é mãe sabe que não é fácil. Então, por isso que eu tenho muito orgulho disso. E por isso que eu vim hoje compartilhar um pouquinho com vocês de como foi a minha experiência. Eu sou mãe do Bernardo, que tem 2 anos e 7 meses. E sou mãe da Alice, que tem 6 meses. Inclusive, não cheguei antes, porque dei uma passada rápida em casa para dar um mamazinho para ela. E porque voltei da minha licença maternidade faz 2 semanas, então tive que trabalhar, né? Não dava para matar o trabalho, acabei de voltar. E passei rapidinho em casa para dar o mamar para ela antes de vir para cá. Eu tenho 2 experiências bem diferentes, né, com a amamentação. No primeiro caso, do Bernardo, quando eu fiquei grávida, eu tinha informações de que a amamentação não era fácil, já tinha essa informação. E como toda mãe louca por informações, eu fui para o Google, eu pesquisei muito, eu fiz cursos, né, durante a minha gestação. Eu procurei orientação com a Soninha, né, antes mesmo, quando eu estava grávida, fiz todo um curso de como posicionar o bebê para pega. Enfim, eu procurei me informar o máximo possível para que eu tivesse sucesso, porque eu gostaria muito de amamentar o meu filho, né? E claro que quando ele nasceu, foi aquele choque, né? Porque a gente, por mais que a gente busque informações, sempre é um choque de realidade, porque a gente não está preparado para aquilo, a gente sempre acha que é uma coisa muito natural, que é muito instintivo, que o bebê já vai chegar, vai pegar o peito, vai sair mamando, como a gente vê aquelas coisas lindas que depois acaba virando, mas até então a gente não sabe como é que vai ser. E quando o meu filho nasceu, ele não conseguiu pegar o meu peito, né? Para as primeiras 24 horas ele não mamou nada, e eu estava já louca na maternidade, e mandava um recado para a Soninha, e desesperada, e nas 48 horas ele não pegava, e ele chorava, e enfim, foram 48 horas de pânico, em que eu não conseguia fazer ele mamar, e já tinha gente querendo dar fórmula, e eu falei, não, ele vai mamar, em algum momento ele vai ter fome, vai mamar. E a Soninha, nesse momento, assim, né, falo muito dela, porque ela já tinha me ajudado durante a gravidez, e eu achei que eu estava super pronta para enfrentar aquilo, e eu vi que eu não estava, que, na verdade, a gente só percebe quando a gente tem a dificuldade. E a Soninha foi me socorrer na maternidade ainda. E a gente usou várias técnicas, né, principalmente, eu acho que para me deixar mais tranquila, assim, né, que eu estava muito nervosa, né, tentava botar ele de qualquer jeito, botava na posição assim, na posição assada, e nada dava certo. Então, ela me ajudou nesse momento de dificuldade. Primeiro, a gente extraiu o leite com a bomba, e ela me orientava a tentar dar o peito, e se ele não pegasse o peito, eu dava aquele leite que eu tinha tirado na bomba, porque daí, pelo menos, eu sabia que ele não ia morrer de fome. E aquilo foi me deixando mais tranquila, eu fui oferecendo o peito, dava também um pouquinho na seringa, o meu peito foi machucando, enfim, né? Até que, em algum momento, ele começou a pegar o peito, mas foram várias semanas, né? Eu digo, pô, me falaram que eram só 10 dias difíceis, né? Na verdade, não foram 10 dias. Foram várias semanas difíceis, assim, com o peito bem machucado, e procurando a Soninha, socorro, Soninha, o que eu faço agora? Então, foi desde tirar com a bomba, dar na seringa, dar no copinho, várias tentativas para que aquilo fosse se tornando cada vez mais tranquilo. Até que um momento foi se tornando tranquilo, né? Graças a Deus, eu não desisti, eu acho que é isso que é o mais importante, assim, além de buscar ajuda, né? E hoje eu falo para todas as minhas amigas grávidas, assim, não demora para pedir ajuda, assim, porque o mais importante é a gente saber que a gente às vezes não consegue sozinha. E por mais que a minha família tenha me ajudado, assim, a ajuda de alguém especializado, um profissional da área, é muito importante. Então, eu consegui com essa ajuda e não desisti. Eu acho que a persistência, né, o fato da gente querer amamentar o filho faz toda a diferença. E assim, eu tenho várias amigas que falaram assim, meu Deus, mas
por que tu continuou assim, né? Eu estava ali chorando, né? Às vezes o peito sangrando, mas eu não vou desistir. E valeu muito a pena, né? O Bernardo mamou 6 meses exclusivo no peito, ele nunca tomou nenhuma fórmula. Depois, a introdução alimentar dele foi super tranquila, para compensar. Ele já começou a comer super bem. E a gente foi na amamentação, ele mamou mais ou menos até 1 ano e meio, quando ele naturalmente foi largando o peito, e eu já estava grávida da Alice também, então acho que uma coisa veio junto com a outra. E quando eu fiquei grávida da Alice, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, meu Deus, eu vou passar por tudo aquilo de novo. Então foram 9 meses de medo do momento que ela nascesse, assim, porque eu pensei, será que vai ser tudo aquilo de novo, né? Era o que eu mais tinha medo, assim, daquela fase inicial da amamentação. E quando a Alice nasceu, a primeira alegria que eu tive foi que ela já mamou na sala de parto, coisa que o Bernardo não tinha feito, né? Então, quando vieram botar ela no meu peito, eu pensei, é agora, é agora, é agora. E ela já conseguiu pegar, daí já parece que assim, saiu um caminhão assim, de peso das minhas costas, eu pensei, agora vai ser mais fácil. E como todo filho, né, segundo filho, eu acho que toda mãe fica mais tranquila, e isso faz toda a diferença. Então, com ela foi... Eu brinco com a Soninha, até brinca comigo. Tu esqueceu de mim? Eu falo, graças a Deus, eu não precisei de ti. Que bom que eu não precisei de ti, né? E a Soninha até hoje está devendo uma visita, né? Porque não foi ainda nem conhecer a Alice. E com a Alice foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu estava tão apavorada quanto, não estava mais tranquila, mas aquele momento em que ela pegou o meu peito já de cara, assim, já me deu uma segurança, uma tranquilidade de que seria mais fácil, e realmente foi. Machucou de novo, machucou. Isso que fazia pouco tempo que o seio tinha sido utilizado, mas mesmo assim machucou no início. Só que a minha experiência, a minha tranquilidade fizeram muita diferença, porque começou a machucar de um lado, eu comecei a dar só de outro, e ordenhava o lado que estava machucado para, né, ir, enfim, esvaziando um pouco, mas para não ir machucando mais. Então, já tinha uma certa experiência até com a ordenha, enfim. Então, foi muito mais tranquilo, e foram só 10 dias dessa vez. Foram os primeiros 10 dias que eu tive um pouco de dificuldade, mas depois fluiu muito naturalmente. Ela mamou também 6 meses exclusivo, nunca tomou fórmula. E eu acho bacana dizer porque eu tenho o meu trabalho, enfim, né, mesmo durante a licença eu faço muito evento e tal, e as pessoas me perguntam, mas como é que tu consegue? Né? Às vezes eu tinha que viajar, como é que tu consegue amamentar, né, não dar fórmula? E eu falo, gente, é só você querer, né? Eu, sempre que eu precisava sair, eu deixava o leite no meu caso, usei mamadeira, tá? No começo usei o copinho, usei a seringa, mas depois acabei achando mais prático deixar na mamadeira, e ela nunca trocou, graças a Deus, nunca trocou o bico, mas eu deixava o meu leite materno na mamadeira, e até hoje eu deixo, né? Tem sempre lá um estoquezinho básico no meu freezer, para caso eu me atrase, ou ela sinta algum desconforto, quando ela está doentinha, alguma coisa, para ter esse leite. Então, assim, exige muita força de vontade, muita dedicação das mães, mas eu acho que vale muito a pena, né? E hoje ela mama, né? Agora ela está com 6 meses e pouquinho, 6 meses e 2 semanas, ela já está comendo também, a introdução alimentar dela também foi super tranquila, mas ambos são bem saudáveis, e pretendo seguir amamentando ela até quando ela quiser também, é o nosso momento, e eu acho que isso faz toda a diferença. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho dessa minha experiência com vocês. Não sei se abrimos, eu sei que o tempo já está bem estourado, né? Então eu não quero ficar falando demais, porque já está... Alguém gostaria de fazer alguma questão? 1 ou 2 a gente pode fazer antes de encerrar? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Camille? Não? Tudo certo? Okay. Então, só queria agradecer, né? É um prazer, como eu falei, estar aqui dividindo um pouquinho dessa experiência. Sei que tem muitas mães aqui, outras que, né, que podem ajudar profissionais da saúde. Então, acho que passar um pouco dessa mensagem de o quanto é importante, e que é difícil, gente, é difícil. Não existe amamentação fácil, mas que vale muito a pena. Acho que esse é o mais importante. Muito bem. A gente agradece muito a Camille, já dá para quase fazer um estudo de corte com ela. O ano passado ela esteve aqui, estava gestante, né? Agora contando a experiência do 2º filho. Amanhã, às 8h30, damos início à próxima palestra. Das 8 às 8h30 temos o Café Cultural. Doutor Cecim, quer dar uma palavra final? Não? Então, estamos despedidos e até amanhã. Muito obrigada a presença de todos.